Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Vamos sentar, vamos rezar juntos enquanto sentamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Povo santo, amado eleito de Deus, hoje é alegria profunda para nós, podemos celebrar hoje São Pedro e São Paulo. A alegria para nós hoje, mas para os dois não foi uma alegria, né? Porque os dois morreram mártires, deram a sua vida. Paulo morreu como mesmo? O padre esqueceu? Como é que Paulo morreu mesmo? Paulo morreu decapitado, cortaram a cabeça dele. Pedro morreu crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de morrer como mestre, então ele morreu de cabeça para baixo. Mas por que um morreu crucificado e o outro morreu com a cabeça cortada? Se ambos estavam pregando o Evangelho de Jesus e ambos, a boa nova de Jesus, falando do Senhor. Então, a diferença um pouquinho, amados, para a gente compreender isso, é que Pedro era judeu. E para os romanos, judeus também não eram homens romanos, eles então não eram romanos. Paulo também, além de ser judeu, ele também era romano. Ele tinha também ele tinha duas cidadanias, de judeu e romano. E para os romanos, eles quando tinham os seus tribunais e lá e dava sentença, se a pessoa era romana, ela não poderia morrer crucificada, porque para eles a crucificação era dada para os pagãos. Para eles, os pagãos, a morte pior de todas. Então, para os romanos, aquilo não era dado como sentença morrer na cruz. Então, por isso, Paulo
foi morto decapitado, porque para eles então era um martírio mais digno, vamos dizer assim. Para eles era isso. E Pedro não, Pedro era judeu, então ele foi condenado também em Roma, porém foi crucificado porque não era cidadão romano. Mas aí Pedro, para não querer ser crucificado como Jesus, então ele preferiu morrer de cabeça, ser crucificado de cabeça para baixo, para não ficar como seu mestre, né? Jesus. Mas nós podemos parar para pensar, amados irmãos, que na vida desses dois apóstolos, pregaram Jesus, mas não tiveram uma vida fácil. Porque naquela época, depois da morte de Jesus, e depois que eles começaram, estavam com medo depois da morte de Jesus, mas depois do Espírito Santo Pentecostes, foram lançados. Mas havia uma perseguição profunda naquela época contra os pagãos, aliás, contra os cristãos, contra esses que não eram tidos como cristãos ainda, mas estavam já pregando Jesus, o Messias, o Cristo Jesus. Então, para eles não foi nada fácil. No entanto, como disse o nosso salmo aqui, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Paulo foi tirado de tantas situações, Deus livrou ele de tantas situações de perigo, mas ele enfrentava, ele ia, Deus o ajudava. A gente ouviu na primeira leitura, Pedro sendo preparado para ser morto, né? E Deus o livrou dessa morte, porque ainda não era ainda o tempo de Pedro, então Deus livrou esses irmãos dos temores que estavam por vir, mas não deixaram de sofrer depois o martírio, mas porque o tempo de Deus é sempre o tempo dele, não o tempo do ser humano, de tudo que o ser humano vai fazer. Não é como Herodes tentou matou Tiago primeiro e depois pôs Pedro, preso para depois matá-lo, depois que passasse a semana, porque era na semana que ia ser a semana da Páscoa para eles lá. Então, ele guardou Pedro, mas Deus o livrou naquele dia, porque ainda não era chegado o momento. Então, tudo acontece de acordo com aquilo que Deus quer. Para nós cristãos, católicos, apostólicos romanos, acreditamos nisso. Os pagãos, os ateus e de outras religiões lá, para eles não interessa. Para nós, sim. Nós temos que acreditar que Deus nos livra. Quando a gente tem fé e acredita, Ele nos livra. Ele vem em nosso auxílio, como veio no auxílio dessas duas colunas, né? E sabemos que Pedro pregou para os judeus e Paulo pregou para os gentios. Pregou um pouquinho para os judeus, não aceitaram a palavra de Paulo, então agora, a partir de agora, eu vou pregar para os gentios. E foi e fez uma grande missão, e a boa nova do Cristo ficou conhecida, como diz na palavra, ele fala, todas as nações. Então ele passou por aquela época, todas as nações ali, todos ouviram falar de Jesus Cristo e pregaram. Mesmo que passassem por problemas, por dificuldades, por provações, por perseguições, porque eram perseguidos, todos eles. Mas mesmo assim, fizeram a missão que Deus deu para eles. Pedro, tu és Simão Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. E Paulo, quando teve aquele momento com Jesus lá indo para Damasco, Deus falou para ele, com Ananias, vai lá, reza por aquele homem, dê a ele novamente a vista, porque Ananias rezou por ele e a vista dele foi. Eu tenho um grande projeto para esse homem, ele vai sofrer muito por causa do meu nome, E foram os dois ser as colunas da igreja, no início de toda a igreja primitiva. Paulo não viveu no tempo não conheceu Jesus. Conheceu depois que caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele naquela luz incessante, aí ele teve o seu encontro pessoal com Cristo, mas fisicamente não teve contato com Jesus e depois perseguia os cristãos. Aqui que eu queria chegar no ponto para nós também, amados irmãos, porque quando Paulo fala assim que ele foi livre, Deus livrou ele da boca do leão, e fui libertado da boca do leão.
enquanto estava sendo proclamada essa palavra, eu penso que numa das cartas, eu não sei se é de Pedro ou de Paulo agora, ele fala assim, o demônio, meu Deus, eu lembrei, agora não estou lembrando, é como um leão a rugir procurando quem devorar, resistir firme na fé. Ele fala isso. Então, quando ele fala assim, que ele foi liberto da boca do leão, nós podemos pensar porque ele estava indo no caminho fora, totalmente longe da vontade de Jesus, e o Senhor o resgatou. Tirou da boca, né, do mal que ele estava fazendo, tirou da boca do leão, da boca do demônio, que está aí como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, amados, nós precisamos ficar também muito espertos, porque o demônio está aí como um leão a rugir, procurando a quem devorar. A gente precisa ser resistente na nossa fé. Essa fé que nós recebemos desses primeiros apóstolos, Pedro e Paulo. Lógico que os outros apóstolos também pregaram nas suas caminhadas aí, foram também martirizados. Mas essas duas colunas da igreja, né? Pedro e Paulo. Através deles, nós recebemos a nossa fé dos nossos antepassados e viemos caminhando. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o demônio, ele está aí, como esse leão. E se Jesus livrou Paulo da boca do leão, desse leão que estava rugindo, querendo pegá-lo antes dele ser convertido no cristianismo, não é? O Senhor apareceu e o livrou disso e deu para ele a graça desse encontro pessoal com o próprio Cristo Jesus, e ele teve a sua vida transformada, sua vida mudada. E depois resistiu firme na fé, porque foi perseguido. Ele relata numa das cartas dele o tanto quanto ele sofreu, não lembro agora, mas ele relata que ele passou várias situações difíceis, mas resistiu firme na fé, não é? Conseguiu, aí ele diz, combati o bom combate, guardei minha fé, agora está preparado para mim a coroa, né, imperecível que o Senhor justo juiz preparou para mim. Então nós também devemos resistir firmes na nossa fé contra esse leão que está aí querendo rugir, procurando nos devorar. Precisamos pedir a graça da força de São Paulo, de São Pedro, porque venceram as tribulações, não tiveram medo. A gente percebe Pedro sendo preso hoje, e ele vai numa tranquilidade, está preso entre dois soldados, mas está ali, sabendo que já estava sofrendo as prisões por causa do nome de Jesus. Paulo também já está preso, e ali já está quase, ele mesmo diz, está quase sendo derramado em libação, e então ele já sabia que o tempo dele também já estava acabando, mas estavam ali, e não deixou de escrever para Timóteo, essa carta, quando ele escreve, fala tudo isso. E Pedro ali, depois que saiu, que viu que Deus estava agindo, livrou ele, mandando o anjo, ele foi pregar novamente sem medo. Aqui nós lembramos que Pedro e João, se eu não me engano, no Ato dos Apóstolos, eles estavam diante do Sinédrio, o Sinédrio mandou açoitá-los, eles apanharam do Sinédrio e tudo mais. Depois que saíram alegres. Por quê? Porque foram açoitados por causa do nome de Jesus. Então a alegria deles. E aí Pedro então saiu da prisão e foi pregar Jesus novamente, foi falar do Senhor Jesus, foi continuar a pregar a sua boa nova, não é? E Paulo também terminou sua carreira falando de Jesus. Assim, esses dois santos da igreja, colunas da igreja, nos ajude. Que nós não nós talvez não sejamos colunas da igreja, mas nós podemos ser apóstolos junto com Pedro e Paulo, recebemos a nossa fé e sermos testemunha desse Jesus, e nós possamos ter também um encontro com o Cristo Jesus, como Paulo teve, e saiu para pregar a vida, dando a sua vida, pregando Jesus Cristo, pegando a boa nova do Senhor. Assim possamos nós ser nos lugares onde Deus nos coloca. Não precisamos talvez sair de missão, sair por outro país que precisa.
Não, aonde nós estamos, nós podemos ser apóstolos, nós podemos ser testemunhas do Senhor Jesus, como Pedro e Paulo fizeram, e todos os outros apóstolos e todos aqueles que vieram depois deles, né? E hoje nós celebramos também o dia do Papa. A gente pode estar rezando para o Papa, né? Porque esse homem é sucessor de Pedro, da qual Jesus falou: sobre você edificarei a minha igreja. Então, dessa sucessão, hoje nós temos o nosso Papa Francisco. Amados, tem muita gente criticando o Papa Francisco pelo jeito que ele governa a igreja. Tá bom, durante a igreja, tantos papas também fizeram algumas coisas que não eram muito bem-vindas, na igreja talvez, mas uma coisa eles não deixaram de nos passar, que era a fé. Então, mesmo que o Papa Francisco, eu não gosto dele porque ele está direcionando a igreja de uma maneira que eu não acho correta, mas ele vai nos passar a fé, ele vai nos continuar passando esse legado do Pedro, que é a fé que nós precisamos, né, ter cada instante. Como disse, resistir-lhe ao leão que está aí rugindo, resistir-lhe firme na fé. E o Papa é esse homem que, no legado de Pedro, nos ajuda a resistir na nossa fé, na caminhada da igreja. Pode ele estar fazendo coisa errada, achando que a gente pensa que não é correto, não é certo, aquilo tudo que está acontecendo, mas o legado da fé ele continua nos passando. Então rezemos pelo Papa Francisco, para que ele continue sendo firme como a rocha que era Pedro no seu início de caminhada, que ele também seja esta rocha, o doce Cristo na terra, que conduz a sua igreja nesse tempo difícil. Vamos rezar então pelo Santo Padre Papa. Daqui a pouquinho, amados irmãos, nós vamos estar rezando com São Miguel, nós vamos estar fazendo nossas orações de renúncia, nós vamos fazer nossa oração com São Miguel, mas para isso também nós precisamos abrir nosso coração para receber essa graça. Porque muitas vezes a gente vem pedir, mas a gente não abre a nosso coração. Paulo, quando ele falou para Jesus: quem és tu? Aí Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus Nazareno, qual você está perseguindo. Abriu o coração, se deixou ser conduzido, né, pelo Senhor Jesus. Assim nós precisamos também, né, abrir nosso coração, deixar que o Senhor Jesus venha fazer em nós aquilo que Ele deseja. E quem pode fazer isso no nosso interior é o Espírito Santo. É Ele que pode também trabalhar no nosso coração. Esse Espírito Santo que nós já recebemos no nosso batismo. Cada um de nós aqui batizado já tem o Espírito Santo, já recebeu. Esse Espírito Santo que move em nosso interior e nos ajuda a passarmos as tribulações que nós temos no dia a dia. E até mesmo quando a gente tem dúvida na nossa caminhada de fé, o Espírito vem em nosso auxílio. Então nós vamos pedir a esse Espírito Santo para que Ele venha nos ajudar nesse momento. Arrancar do nosso coração as dúvidas, as incertezas, os medos, as inseguranças que nós temos de deixar Deus realizar sua graça em nós. E também, se nós estamos aqui para receber a cura, a libertação, as graças que tanto precisamos, que o Espírito Santo vai abrir o nosso interior, nosso ser, para que nós alcancemos, para que nesse momento Ele encontre nosso coração aberto, o Senhor encontre nosso coração aberto, livre, para Ele nos conceder as graças. Vamos cantar.